Pronto, muito boa tarde a todas e todos e obrigado por se juntarem aqui nesta primeira Data Talk, Fórum GDI. Só uma pequena introdução, nesta como é a primeira, uma pequena introdução. Esta realização resulta do facto de agora, associado à iniciativa, ao Fórum de Gestão de Dados de Investigação, termos grupos de trabalho. Existem dois grupos de trabalho que arrancaram no início deste ano, um dedicado a repositórios de dados e outro dedicado precisamente à formação e competência para a gestão de dados FAIR, precisamente esta imagem que estão a ver aqui à vossa frente. Existe já alguma informação sumária e básica sobre os grupos de trabalho que está disponível precisamente no site do Fórum GDI, forumgdi.recap.pt, onde tem precisamente um menu dedicado aos grupos de trabalho e poderão perceber os dois grupos de trabalho que existem, quais é que são os seus objetivos, quem é que também faz parte destes grupos de trabalho. Se alguém estiver interessado pode contactar e integrar também estes grupos de trabalho. E resultado das iniciativas e do trabalho que iniciou deste grupo dedicado à formação e competências para a gestão e dados FAIR, achámos interessante complementar esta organização anual do Fórum de Gestão de Dados com a realização de Data Talks mensais. A ideia é termos aqui uma conversa curta, 30 minutos a 45 minutos, uma vez por mês, dedicada a um tema muito concreto, na perspectiva sempre de vir de uma necessidade concreta de gestão e curadoria de dados. As primeiras três que estão agendadas já para até ao verão, vocês percebem que são precisamente com essa perspectiva muito prática. Podemos dizer aqui três ambientes, três temas diferentes, um dedicado aos princípios FAIR, dados FAIR, um sobre dados sensíveis e o primeiro dedicado a uma das questões mais pertinentes e relevantes da gestão de dados, que é precisamente a parte do planeamento, dedicada aos planos de gestão de dados, e é esta a talk que nós vamos ter hoje. Tentamos sempre ter gente que possa ser especialista na área, mas também ter gente que possa ter alguma experiência, alguma questão concreta com que tenha trabalhado na área de gestão de dados e trazer aqui a estas Data Talks, esta é a ideia. O João Cardoso é um investigador do INESC-DEC que tem trabalhado, do INESC-ID, que tem trabalhado precisamente nestas questões dos planos de gestão de dados, tem também uma experiência interessante a assegurar formação na área das ciências da vida para precisamente a elaboração de planos de gestão de dados. Ele depois poderá apresentar-se um bocadinho com mais detalhe, se achar necessário. E o João Cardoso é o nosso primeiro Data Talker, o nosso primeiro orador aqui destas Data Talks. Muito obrigado, João, por te disponibilizares, a dares o arranque a estas nossas novas iniciativas. E vamos a isso. Portanto, as Data Talks são por si mesmo um evento curto, portanto, a sugestão é que coloquem as vossas perguntas à medida que vão surgindo as vossas dúvidas ou necessidades de esclarecimento no chat. Vão fazendo isso durante a apresentação, não há problema. O João não vai olhar muito às perguntas quando está a fazer a intervenção, depois no final ele responde a todas as questões. Tentem assegurar que os vossos microfones são desligados nesta fase. Depois no final asseguramos assim uns 10 minutinhos para alguma pergunta pertinente. Querem-se eventos curtos, não queremos aqui longas discussões, talvez em alguns casos até pudesse ser necessário, mas pronto, ficam as Data Talks curtas, ficam os contactos das pessoas, podemos depois continuar os debates noutros fóruns, mas fica já este arranque da iniciativa. João, agora o palco é teu e muito obrigado. Obrigado pela introdução, é um prazer ter aceitado este convite, acho que é importante e também sendo o primeiro também acho que é particularmente engraçado. Eu não vou perder muito tempo a apresentar-me, acho que o Pedro Príncipe fez esse trabalho lindamente, não há mais nada a dizer sobre mim, vamos falar um pouco sobre planos de gestão de dados e depois há mais tempo à discussão, que se calhar até é o mais interessante de todo este evento. Portanto,
a Data Talk que eu trago hoje é uma introdução curta aos planos de gestão de dados e a pergunta aqui que se faz é o que são e para que se servem, não é? Então, o que é um plano de gestão de dados? Esta é talvez a pergunta que se põe mais frequentemente. E no meu entender, e não é só no meu, mas também muita gente que trabalha com isto, o plano de gestão de dados é principalmente um documento formal que nos apoia ao planeamento e execução de atividades de gestão de dados. Portanto, isto é a premissa base de um plano de gestão de dados. E o que é que isto consiste? Em que é que isto consiste? Ora, é um detalhe, ou seja, é necessário documentar as práticas e metodologias que são aplicadas aos dados de investigação durante o seu ciclo de vida. E este ciclo de vida tipicamente tem os 5 passos, eu não vou aqui entrar muito nisso, mas é a criação e recolha, a documentação ou análise, a preservação, disseminação e acesso. Portanto, também são estes 5 pontos que são focados principalmente nos planos de gestão de dados. Então, o que é que deve constar num plano de gestão de dados? E eu identifico aqui 8 categorias, chamamos de canónicas ou base. Deve existir uma descrição do projeto de investigação ou da instituição à qual o plano de gestão de dados está associado. Obviamente deve haver uma identificação dos recursos existentes e responsabilidades, ou seja, quem é que está alocado a uma determinada tarefa e quem é que está responsável por ela e por aí fora. Deve haver uma descrição de dados existentes, ou seja, dados que são recolhidos para reutilização ou dados criados durante o contexto do projeto ou da própria instituição. Portanto, uma descrição dos dados no geral, mas dividida aqui entre 2 campos, os dados existentes ou recolhidos e os criados. Obviamente, depois deve haver a descrição da organização destes dados. Isto, em termos quase coloquiais, é falar um pouco dos seus metadados e de que standards de metadados é que se aplicam, quais é que são usados, quais é que são as práticas que também são usadas para organizar dados. Um ponto muito importante que é as licenças e questões éticas, e aqui entra um bocadinho a questão dos dados sensíveis. Às vezes temos dados sensíveis e é nesta categoria que isto é abordado. E, por fim, temos as políticas de preservação e acesso, ou seja, como é que vamos preservar estes dados e quem é que pode aceder-lhes e como é que esse acesso é feito. E claro, custos associados à gestão de dados, que é fundamental. Nada aqui vem sem um custo associado e é importante esses custos estarem claramente identificados e descritos. E eu aqui gosto de usar esta metáfora do pau e da cenoura para motivar a utilidade dos planos de gestão de dados. De um lado, temos 3 pontos fundamentais para a sua motivação. Eu gosto de apontar, dizer que são realmente uma ferramenta fundamental para o planeamento das atividades de investigação e, em particular, para garantir que há uma adequada alocação de recursos para a gestão e para as atividades dos dados, de gestão de dados. E porquê é que isto é importante? Porque ajuda-nos a cumprir mais facilmente com os princípios FAIR, que penso que grande parte da audiência está familiarizada com os princípios FAIR. Eu posso citá-los, isto é quase um mantra, que é Findability, Accessibility, Interoperability e Reusability. Né? São os princípios FAIR que agora estão na base de quase de tudo o que é de gestão de dados, e em particular na gestão de dados de investigação. E lá está, tendo um documento que é frequentemente atualizado e isto já é um ponto extra, se for interpretável por máquinas e possível de ser utilizado por sistemas de gestão de dados, há aqui uma grande base de valor que pode ser utilizada tanto para as próprias atividades de gestão de dados como para o planeamento das mesmas e a sua execução. Portanto, há aqui valor na utilização e na criação de um plano de gestão de dados. Mas se esse valor não chegar, também existe a parte do pau, não é? Lá está, temos a cenoura e agora temos o pau. E existem já várias agências de financiamento que encorajam a submissão de planos de gestão de dados. E isto é principalmente nas candidaturas para financiamento, não é?
No entanto, há uma tendência para que este encorajar se torne uma obrigação. E eu aqui aponto as duas principais que a mim me interessam, que é a FCT e a Comissão Europeia, que é com quem trabalho mais frequentemente, e há essa vontade e nota-se essa tendência ao longo do tempo. E porquê é que um plano de gestão de dados é importante para uma agência de financiamento? Porque ajuda a verificar e é na prática quase uma prova de intenção de cumprir com os princípios FAIR por parte do projeto que está a ser financiado ou da instituição. Também ajuda a monitorizar a qualidade desse plano de gestão de dados e em particular na avaliação final de projetos é uma coisa importante, uma ferramenta importante, um documento importante para essa validação, porque na prática estão lá descritas as práticas e metodologias que foram aplicadas aos dados durante o ciclo de vida do projeto. Portanto, é um documento importante nesse aspecto. No entanto, e aqui, lá está, creio que ainda é muito limitada esta monitorização, mas o tempo com o tempo tenderá a tornar-se mais rigorosa e também mais útil para as próprias agências de financiamento. Então, vamos aqui chegar a um ponto que falamos um pouco do que é a realidade atual de um plano de gestão de dados. O que é um plano de gestão de dados hoje? E há aqui uma coisa que tem que ser assumida, que é ainda há um longo caminho para que os planos de gestão de dados cumpram o potencial que tem vindo a ser anunciado. E um dos problemas que se encontra frequentemente e que afeta muitos de vós, penso eu, é as minutas dos planos de gestão de dados, os chamados templates. E existem várias agências de financiamento que criaram vários templates ou várias minutas, o que torna o processo de criação de um plano de gestão de dados uma atividade um bocado complexa. Porque muitas das vezes estas minutas são muito semelhantes a questionários de resposta aberta e com perguntas frequentemente similares umas às outras, o que torna ainda mais complexo o seu processo de criação. E isto é confuso e é uma das coisas que eu tenho deparado ao longo dos anos, é que os investigadores que se veem abraços com a tarefa de criar um plano de gestão de dados, quase que ficam, isto é complexo, não é trivial, como é que eu posso obter ajuda para fazer esta tarefa e como é que eu posso tornar isto mais simples para leigos, não é? E outro dos problemas que afeta os planos de gestão de dados é a questão de tipicamente serem documentos muito estáticos. Há este encorajar de submeter um plano de gestão de dados na fase de candidatura do projeto, mas depois não há um acompanhar da evolução do projeto no documento. Portanto, o documento é assim quase uma visão do que era planeado no início do projeto, mas depois deixa de ser atualizado e torna-se quase um artefacto inútil. E isto é uma realidade. Existem muitos planos de gestão de dados que são somente imagens bonitas que foram do que seria planeado na altura da candidatura. E lá está. Isto torna que no final do processo de um projeto ou não haja uma avaliação pelas agências, porque estes documentos na prática depois não servem muito. E há também a questão de não serem disponibilizados publicamente. E isso é um problema que tem vindo a ser mitigado, em particular por várias entidades que estão a criar ferramentas para a criação online de planos de gestão de dados. Em suma, os planos de gestão de dados são uma ferramenta com potencial, mas que no imediato ainda são vistos como um exercício burocrático. E isso tem vindo a mudar. Eu acho que esta realidade do exercício meramente burocrático era mais verdade há coisa de 1 ano e meio. Desde lá para cá tem havido um grande movimento por parte da comunidade para inverter isso. E existem agora muitas ferramentas que são de fácil interação e que ajudam o investigador a criar um bom plano de gestão de dados. Eu menciono aqui 3 aqui no topo. Temos o Argus, que eu acho que é uma das melhores. Temos o DSW, que é o Data Stewardship Wizard, que é utilizada principalmente na área de
de biologia, bioinformática, e depois temos o DMP Online, que é mais genérica. São 3 ferramentas que são muito úteis e boas, e que eu acho que vêm para revolucionar um pouco esta tarefa de criar um plano de gestão de dados e realmente materializar o potencial que eles têm. Existem também grupos de trabalho que estão focados na criação de standards e na criação de representações dos próprios planos de gestão de dados para que estas sejam mais interoperáveis e que sejam interpretáveis por máquinas. E aí entra um pouco a Research Data Alliance e em particular, um grupo do qual eu faço parte, que é o Data Management Plan Common Standards Working Group, em que um dos grandes objetivos desse grupo era a criação de um modelo que definisse o que é um plano de gestão de dados na prática. E isso foi feito, esse trabalho está publicado. Há muitas destas ferramentas, aliás, quase todas as ferramentas que eu aqui menciono, trabalham com base nesse modelo e eventualmente vamos ter aplicações a trabalhar em cima disso e os planos de gestão de dados vão deixar de ser o tal documento estático para ser um documento dinâmico que realmente vai ser útil e que nos vai auxiliar a realizar tarefas de atividades e de gestão de dados. Portanto, e aqui acaba a minha apresentação e depois fica aberto para o debate. 5 pontos que resumem um pouco esta Data Talk. Os planos de gestão de dados são os facilitadores para a adoção de boas práticas na gestão de dados de investigação, neste caso. Ajudam-nos a cumprir com os princípios SFAIR, porque obrigam o investigador, durante a fase de planeamento, a pensar em como vai cumprir com cada um desses princípios. São uma forma de fazer uma alocação de recursos mais adequada. Às vezes não há possível ser perfeito, mas é feito nesse sentido. Permitem a responsabilização, porque há ali uma ligação entre a atividade e a pessoa responsável, ou a entidade responsável, e dá para fazer o chamado traceback dessas responsabilidades. Portanto, não há ambiguidade. E, obviamente, há a tendência de haver um grande impacto com a automação. E isso é um assunto que a mim me interessa particularmente, posso falar disso noutra ocasião. Quase que poderíamos estar aqui outra Data Talk só para falar da automação em planos de gestão de dados, mas é uma coisa que terá impacto nos próximos anos e que fará a diferença. Portanto, fico aberto para perguntas